amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, e eu volto a ter o prazer e a satisfação de conversar com o professor Dr. Eliano Pellini, que além de ser mestre em ginecologia, já nos deu uma aula de vinhos há 2 semanas aí, espetacular, que deu bastante audiência. E até por sugestão de outro médico, o professor Marcos Tobias Machado, professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, nosso parceiro aqui no programa, com o Bloco Saúde do Homem, sempre falando das suas atuações nessa área. Ele assistiu ao programa e falou, olha, é o seguinte, convido o doutor Eliano para falar de mulher e arte. Bom, de mulher todos nós sabemos que ele entende bastante, porque é o mestre da ginecologia. E de arte também, pelo jeito, a gente vai ter uma grande aula. Doutor Eliano Pellini, muito obrigado por atender o convite para esse bate-papo. Olha, fico muito feliz. Nós conversamos semana passada sobre vinhos, sobre uma viagem para Mendonça, e uma das coisas que eu aprendi há muito longos anos atrás com meu pai é que valeria a pena os olhos de um médico sempre estarem atentos aos olhos de artistas plásticos, porque eles provavelmente têm uma sensibilidade muito maior do que o simples olho clínico do médico. Então, desde os 14, 15 anos, a primeira vez que eu fui com meu pai para a Itália visitar Florença, perto da cidade onde ele tinha nascido, que é Lucca, ao chegar na Galeria de Uffizi, ele me apresentou as obras de Botticelli, de Caravaggio, de Giotto, né? E aí eu comecei a perceber que a arte faz os olhos ficarem mais felizes. E com o tempo comecei a perceber que os pintores tinham informações que provavelmente recebiam de alguns médicos, cientistas, especialistas no assunto, porque era muito pouco provável que nas obras que eles colocavam tivessem informações que hoje a gente conhece como muito claras. E a partir daí a ideia foi usar a experiência que eu tinha com hormônios, com sexualidade feminina e masculina, e os olhos que eu aprendi a ver em obras de arte, e tentar unir as duas coisas, né? Tentar fazer com que meus alunos na época da faculdade, hoje formandos, aprendessem a estudar medicina baseado na arte, né? E já que somos ginecologistas, usar a experiência da arte contemporânea, principalmente renascentista, com hormônios femininos e o interesse e afetividade sexual homens e mulheres. E hoje, para a gente poder conversar sobre o assunto, que é vastíssimo, eu queria selecionar uma das obras, a primeira que eu vi com meu pai, que é a Vênus de Botticelli. Eu sei que você depois vai editar colocando essas imagens, e eu sugiro que quem vai nos acompanhar tenha pelo menos uma visão do que é a Vênus de Botticelli, né? Que é maravilhoso. Eu estou aqui com o meu iPhone mostrando para você. Eu me emociono cada vez que vejo, e agora que ela foi restaurada, é muito mais vivo, parece uma aquarela, parece que foi feito ontem, e ela foi feita em 1485, 1486. Então, que a gente pode conversar um pouco sobre ela, eu vou usar como referência minha aqui para que você siga depois você insere. Eu vou aproveitar para explicar que, aliás, eu vou usar uma imagem feita por um ex-aluno teu, que por coincidência é meu filho, que hoje também é médico, neurologista, né? Neurologista. E ele, quando eu falei que eu ia fazer essa entrevista, ele ficou apaixonado, porque ele falou, nossa, eu já adorava as aulas do Eliano na Faculdade de Medicina do ABC. Ele está nos assistindo. Ele está nos assistindo nesse momento. Ele é da turma 33, né, formado em 2006. Faculdade, sim. E aí, eu estou desde 84 dando aulas lá e ainda tenho muito interesse. Agora as coisas ficaram digitais, né? Agora em Zoom, mas continuamos muito ligados a essa área da educação. Mas sabe que quando eu falei para ele, ele teve na Itália há pouco tempo, né? E teve lá na galeria e fez fotos também, porque ele é um grande admirador da arte também, como todo bom médico, né? Gosta muito de arte. Me mandou 3 imagens do nascimento de Vênus, que eu também vou mostrar aqui no programa daqui a pouquinho, que bom. Para a gente mostrar aqueles detalhes da obra. Mas agora vamos à sua aula, né? Então, Sandro Botticelli é um pintor extremamente interessante, porque o pai dele, ele era um toneleiro. O pai do Sandro Botticelli fazia tonéis na Toscana, em Florença, para engarrafar os cupos, para colocar em tonéis o Chianti, o vinho Chianti. E eram antigas chamadas botti.
são barricas de milhares de litros, onde o Chianti é envelhecido e vinificado, né? Então, botti em italiano significa barril. E Botticelli significa o filho do cara que faz tonéis, que faz barris. Portanto, Sandro Botticelli seria um toneleiro, filho de um toneleiro. Mas ele optou por uma opção diferente, profissional, que foi pintar um dos grandes mestres, né? A Vênus dele, que ele desenha, representa a deusa Afrodite, né? Afrodite para os romanos, Vênus para os gregos. E, teoricamente, é uma simbologia mitológica muito interessante, porque Vênus, ou Afrodite, é filha de Urano. E Urano é o deus principal dos gregos. E, teoricamente, ele é casado com uma mulher que também é uma deusa, mas teve um caso extraconjugal com uma mulher chamada Gaia, que é a deusa da terra. E aí, para culpar esse indivíduo pela traição, a mulher dele contrata ou chama o seu filho mais velho, chamado Cronos, o deus do tempo, para seccionar, cortar o pênis do pai. E o pênis do pai é cortado, e no momento em que é cortado, o esperma vaza pelo universo e produz a Via Láctea. Então, imagine o poder que teria esse esperma de Urano. Mas o mais interessante é que esse pênis que foi cortado é jogado no mar. E esse pênis jogado no mar engravida o mar, que é o mar Mediterrâneo, produzindo uma ninfa, uma deusa chamada Afrodite, que é o nome que significa aquela que veio das espumas. Dessa forma, Afrodite, que é a deusa da beleza e da sensualidade, ela aparece no quadro de Botticelli dentro de uma concha que se abre e ela ocupa uma posição chamada Vênus púdica, com as mãos cobrindo os seus seios e a outra mão cobrindo a sua área pública, a área genital. O que é interessante é que essa pose foi vista por Botticelli nas antigas obras romanas, dos romanos, em esculturas clássicas, mostrando a virgindade feminina e a vergonha feminina. Esse modelo foi colocado dentro de uma concha, que dá a ideia da lenda de que Vênus aporta, depois de ser formada no mar, numa ilha, que é a ilha de Chipre, e desembarca numa concha que se abre. E você vê essa mulher lindíssima, com proporções sexuais muito poderosas, quadril, cintura, mamas, enrolada em algas e no cabelo que está acabando de sair do mar. E todo esse contexto é um contexto muito complexo, porque a palavra concha em latim é o nome da genitália feminina. Na Espanha, na Itália, a palavra concha, conchita, representa a vulva, representa a vagina. Botticelli teve essa ideia, vou fazer um parto de uma vulva que se abre para nascer uma mulher completamente formada, que será a deusa da beleza e será a deusa da atração sexual. E se você perceber no quadro, todo mundo tem o olhar dirigido diretamente para a área genital dela. O Botticelli montou o quadro em triângulos isósceles, onde o centro da visão é jogado no umbigo e na área púdica dessa mulher fantástica chamada Vênus. Você percebe ali um contexto muito interessante, porque do lado esquerdo do quadro você tem um lado masculino. Você vê um deus chamado Zéfiro, que é o deus do vento, abraçado à sua esposa, chamada Brisa. E ele está tentando se desvencilhar da mulher, chamada Brisa, sua mulher, para atacar ou para chegar perto de Vênus, porque a atração sexual que ela produz é muito intensa. E da boca de Zéfiro, junto com o vento, que é o vento que vem da África e traz a primavera para o Mediterrâneo, para a região italiana, saem rosas. Com detalhes você percebe que saem pequenas rosas da boca de Zéfiro, o que na verdade você entenderia hoje como se fosse uma cantada, né? Quer dizer, esse indivíduo casado estaria hoje sugerindo alguma afetividade sexual para Vênus, que está no meio do quadro. Do lado direito, o quadro é estritamente feminino. Você veria a deusa da primavera, que é uma hora, vestida com um manto de flora e fauna. E ela tem na mão um manto para cobrir a nudez de Vênus. Porque, teoricamente, essa nudez incomoda o observador. Apesar de ela estar escondendo mamas e região genital, é uma região extremamente sexual essa visão da pele feminina.
Os critérios de arte mostram uma coisa interessante. Botticelli gastou 32 camadas de tinta para fazer essa pele parecer humana. E ele teve um toque de tridimensionalidade muito fantástica, que ele desenhou ao lado da pele do corpo um traço preto escuro que faz com que o quadro saia da parede. Se você pudesse estar perto dele, você tem a impressão que a Vênus está saindo do mar naquele instante. E o truque foi simplesmente uma coisa que Leonardo já tinha descoberto, que é fazer um traço escuro para que a pintura saia para fora. Isso chama-se tridimensionalidade, perspectiva de futuro. O lado direito, então, você tem uma mulher que vem cobrir a nudez de Vênus como se ela fosse uma invejosa, né? Sabe assim, você vê essa mulher linda aparecendo nua e as invejosas vão cobri-la. Como hoje seria uma mulher linda entrando num salão, muitas mulheres diriam, nossa, como é que eu faço para ficar igual? E muitas diriam, olha que periguete, que louca, que maluca essa mulher nua entrando. O quadro sugere isso. Esse quadro foi pedido pela família Médici. Ludovico de Médici III, que era o grande messias das artes italianas, ele pediu esse quadro para Botticelli. E você percebe que o quadro foi feito para ele, porque à direita você tem uma planta enorme que é uma laranjeira. E o símbolo dos Médicis medieval são 5 laranjas, muitas vezes confundidas com testículos, já que a palavra testículo significa testemunho. Lembra no passado, quando alguém ia testemunhar, não punha a mão na Bíblia, eu digo a verdade, não, punha a mão na bolsa escrotal e dizia, eu corto o meu saco se não for verdade. Então, a família Médici está ali à direita, com todo o poder dela, e recebe esse vento que vem da África, você vê ao lado direito a costa da Europa, como se o inverno estivesse acabando e a primavera estivesse chegando. A deusa da primavera sai e veste Vênus com um manto de flora e de fauna. Tanto que no passado, as mulheres que entravam na igreja no casamento usavam um buquê de flores, que eram flores de laranjeira, porque a laranjeira é a única planta que tem flores e frutos ao mesmo tempo. Então, é um símbolo muito importante de sexualidade, de fertilidade. Então, Vênus, a partir daquele momento, com a primavera a cobrindo, ficaria uma mulher extremamente sensual, mas também fértil. A gente sabe hoje que o olho masculino tem a capacidade de medir a relação cintura-quadril de qualquer mulher e perceber se ela menstrua, se ela é fértil, se ela faz filho. O que no Brasil a gente chamava de mulheres parideiras, aquele quadril enorme, né? Essa relação que foi medida, chamada relação sexual, é 0,7, quer dizer, a cintura dividida pelo quadril, dando 0,7, qualquer mulher que tiver essa relação, ao passar na rua, alguém vai olhar e vai dizer, nossa, que mulher incrivelmente bonita, né? Tanto que com a velhice, com a menopausa, as mulheres perdem a cintura e ficam muito retas, né? Perdendo esse grande apoio sexual que o corpo feminino e o hormônio feminino é dignificado, né? O interessante é que Ludovico tinha um filho, e esse filho é representado pelo deus Zéfiro, que é o deus do vento. Mas o engraçado é que essa moça, que é a Vênus, é uma moça de 17 anos, chamada Simonetta Vespucci, que foi escolhida em Florença como a mulher mais bonita daquele ano, como se fosse a Miss Florença daquele ano. E Botticelli, que tinha 32 anos, se apaixonou perdidamente por ela. E tanto que a usou em vários quadros que ele fez, tanto como Adoração da Primavera, Cleópatra, toda a face, todo o rosto, todo o corpo é sempre dela, de Simonetta Vespucci, e ela era casada com um rapaz cujo nome é Vespúcio, né? Vespucci, que era sobrinho de Américo Vespúcio. Então veja que interessante, quando o quadro foi feito, e essa moça que era casada com o Vespúcio, sobrinho de Américo, esse rapaz provavelmente estaria aqui no barco de Colombo como timoneiro do navio que chegou na América, que foi em 1492. Então ele não estava em Florença, tanto que essa moça foi disputada por vários outros homens, inclusive o filho de Ludovico, que está no quadro, e Botticelli, que o representa. De interessante, a gente sabe também que quando o Papa Barberini viu esse quadro pela primeira vez, ficou apaixonado por ele. Mas depois, quando lhe informaram que tinha ali uma vagina aberta, dando à luz a uma mulher sexy, ele excomungou o quadro. Falou, como é que pode ter um quadro desse nível dentro de uma igreja? E o quadro foi excomungado durante muito tempo e ficou escondido em várias regiões da Itália,
até ser recuperado por antigas mulheres ligadas à família Medici. E Botticelli foi excomungado, tanto que mandaram salgar o túmulo dele, para que ele não crescesse nem ervas mais onde ele foi enterrado, por causa dessa heresia de ter colocado um quadro pornográfico, teoricamente, para a época, dentro da igreja. No testamento de Botticelli, ele coloca um detalhe: quando eu morrer, eu gostaria de ser enterrado, ou as minhas cinzas fossem colocadas ao lado de Simonetta. E agora, desse quadro de família Medici, foi resgatar as cinzas de Botticelli, e quando você visita o quadro hoje, tem uma pequena urna embaixo, onde estão as cinzas de Botticelli, como uma comemoração de um grande amor que termina assim, ela no quadro e ele nas cinzas no chão, né? O que é interessante é que quando você vê essa pele do corpo de Afrodite, você vê uma pele branca, alva, que durante muito tempo nas mulheres medievais era cultivada como bonita, diferente de hoje, que as mulheres gostam de ser bronzeadas. E todo mundo que vê esse quadro entende que essa mulher com esse quadril seria fértil, muito fértil, mas ela infelizmente não teve filhos. E hoje se sabe, através de estudos dos seus ossos no passado, de que ela morreu de tuberculose aos 19 anos. Então, teoricamente, veja, ela não reviu seu marido também, e nem Sandro Botticelli, que faleceu muito jovem, aos 19 anos, de tuberculose. Essa pele branca, que chama muito atenção, era já uma pele ligada à anemia e tuberculose. Então, o quadro é muito interessante em termos de arte. Mas o que é mais interessante para nós ginecologistas é que, se você perceber os detalhes, você vai ver que Botticelli tinha informações sobre hormônios masculinos, hormônios femininos, tinha informação sobre hormônios ligados à gravidez e tinha muito a ver com a sexualidade humana. Se você olhar a concha por si só, ela já é um objeto de desejo, né? A concha, a vulva, a vagina. E dos odores que você vê ali, tem tudo ligado ao mar. Então, por exemplo, quando uma vagina tem um odor natural, ela tem um odor que lembra o sal marinho. Lembra de uma música clássica do Pino Daniele, que dizia assim, sapore di sale, sapore di mare. Quer dizer, as mulheres na área genital têm um sabor agrodoce que lembra o mar. E muitos dos nomes que estão ligados à ginecologia hoje estão ligados a esse ambiente. Então, por exemplo, a região entre a vagina e o ânus chama-se fossa navicular, que nos antigos navios era onde entrava o mastro, uma conotação sexual muito interessante, né? As vaginas que têm odores ruins, lembrando a peixe, têm infecções genitais por Gardnerella, por tricomonas. Mas veja que tem ligação esse odor a peixe com o mar. E se você olhar em volta, você vê pequenos mariscos, você vê pequenas algas. E as algas, quando envelhecem, apodrecem, produzem um odor que caracteristicamente lembra muito o odor que você tem durante o coito sexual. Todo indivíduo que tem uma experiência sexual é capaz de perceber num determinado ambiente aquele cheiro de sexo, né? Que a gente fala, olha, lembra de quando você era ativo sexualmente, né? Aquele cheiro do casal namorando, né? Nós estamos fazendo essa conexão entre o quadro, hormônios e sexualidade, né? Então, o quadro ele se caracteriza por uma mulher saindo do mar e essa sensação de algas no chão apodrecendo dá esse cheiro característico que lembra uma maresia, que tem o nome químico de pirolina, que é uma sensação muito parecida quando você sexualmente termina uma relação e sente, lógico, gente que gosta de sexo, experientes em sexo, sentem um cheiro do amor que se fez naquele momento, né? Que, como o Roberto diz nas suas músicas, o cheiro que ficou nos nossos lençóis, né? Correto. Então, teoricamente, olhando o quadro à esquerda, ele é masculino, o quadro à direita é feminino, e você vê nitidamente, no homem que está à direita, o hormônio masculino. Veja que ele tem as axilas abertas, e desse local sai cheiro de axila masculina, que é um hormônio importante, chama-se dihidropiandroandrosterona, que é o hormônio que desencadeia a dopamina, desencadeia o desejo sexual. Do outro lado, você tem o odor da primavera, flores. Veja no meio das pernas de Hora, lá embaixo tem uma planta. Aqui nas pinturas que a gente vê não dá para ver, mas é uma flor que só nasce na primavera e tem um aspecto como se fosse uma genitália, como se fosse, por exemplo, um copo de leite.
que tem essa coisa meio orquídea, que tem um formato de flor que lembra o órgão sexual feminino. Do lado esquerdo, no fundo, você vê que é como se fosse um pântano e tem pequenas hastes saindo, como para nós brasileiros seria a taboa. Não sei se você lembra da sua infância. Sim. As taboas que nasciam no Rio, aqui no ABC, tinha muito ali no Rio da Rode, ali. Eu me Tamanduateí, divertia muito ali ali, no Almerotom. Isso. Isso. E esses taboas, que hoje a gente quase não vê mais, tem um formato masculino, um formato como se fosse uma estrutura fálica, né? Então, o Botticelli joga muito com isso. Hormônio masculino à esquerda, hormônio masculino à direita, atração sexual no meio. Você percebe nitidamente que essa pele dessa mulher exala o hormônio feminino, que atrai Zéfiro, mesmo no braço da sua esposa. Então, sempre se calcula essa traição dessa mulher que era casada com um Vespúcio. Então, o quadro hoje pode servir, e às vezes quando eu dou aula sobre sexualidade, eu uso esse quadro para dizer, olha, não basta mais nada, você não precisa de mais nada para aprender sobre sexo, sobre hormônios, basta olhar esse quadro. E é um quadro interessante. Eu mostro esse quadro para adolescentes de 15, 16 anos e pergunto, o que te chama atenção aqui? E eles ficam realmente, mesmo hoje, que já viram todos os mangás, todos os coringas, Batmans da vida, o quadro faz com que eles fiquem boquiabertos, porque nesse quadro está toda a sexualidade feminina e masculina presente na espécie humana. Por isso que alguém ensinou Botticelli isso. Isso é que eu me pergunto. Será que alguém falou para ele, olha, o hormônio masculino, lembre que testículo e hormônio masculino só foi descoberto em 1760, que as mulheres ovulavam só foi descoberto em 1680. Isso significa que ele colocou no quadro coisas que não se sabiam ainda, que havia testosterona, que havia o estrogênio. Veja que estrogênio significa estro, significa cio, como se essa mulher que sai do mar estivesse no cio e atrai esse homem que vem do lado esquerdo. Então, é muito interessante. Agora, quem está nos vendo, Joaquim, vai pensar que a gente só pensa nisso. Né? Sabe aquela coisa? Só pensa. Por isso que eles me dizem isso. Você está vendo essas coisas nesse quadro porque você só pensa nisso? E só pensar nisso não é ruim para homens, porque a gente tem testosterona e nós somos sempre caçadores, sempre admiradores do interesse sexual. Só que politicamente correto, hoje, nós estamos sendo castrados, né? Você não pode mais ver uma deusa como essa, Vênus, sair do mar e parar como Tom Jobim e Vinícius de Moraes fizeram lá em 1965, quando a nossa Garota de Ipanema saiu do mar também, e eles pararam e fizeram a Garota de Ipanema. Hoje todo mundo tem medo de elogiar, né? Mas não é que a gente... Esses grandes pintores têm uma coisa a mais que eles conseguiram colocar nesse quadro tudo aquilo que a gente sente ainda quando vê uma bela mulher tirando a sua camiseta ou fazendo essa pose, que eu acredito que, apesar de ser considerado hoje machista, se eu falar isso, é uma pose que ainda nos encanta, né? Essa mulher nua que cobre as mamas e os seus genitais e olha para nós com aquela cara infantil. Ela tem experiência fascinante, mas ela finge que é infantil e nos diz: o que você quer aqui agora, eu nua? Como se ninguém soubesse. Né? Não à toa ela é uma deusa, né? Agora, sabe, doutor Heleno, eu estava prestando atenção mais do que nunca na pintura, que eu já tinha tido a oportunidade de ver lá em Firenze, na galeria. Eu não vou fazer a pronúncia igual a sua, Uffizi. Uffizi. Uffizi, Mas estive lá na galeria. Mas eu não tinha reparado, e agora, enquanto o senhor falava, eu olhava o quadro aqui à minha frente, observando, me chamou a atenção um outro detalhe da anatomia dela, que eu não sei se tem uma explicação. Eu notei que o pescoço dela é bastante longo, talvez até desproporcional ao resto do corpo. E o pescoço é uma zona erógena. Você vê o braço esquerdo é muito maior que o braço direito. Isso tem uma explicação do pescoço? Então, Botticelli, se você olhar os quadros de Modigliani também usa esse pescoço também, curvo, né? E o objetivo deles é, primeiro, mostrar a sensualidade feminina. Veja que isso é irreal. O pescoço jogado para um lado, o quadril para o outro. Isso anatomicamente não é possível, mas é uma forçação artística para nos causar mais impacto. Então, essa é uma liberdade poética, uma liberdade artística. Ele fez não um quadro naturalista, ou um quadro como os românticos gostariam que fosse. Ele faz um quadro
fantástico, né? Quer dizer, ele faz um realismo fantástico. A gente sabe que não é uma mulher normal, natural, é uma deusa, é uma Vênus, é uma mulher que nasceu de uma obra mitológica. Então você não pode confundir ela com uma mulher normal, com um desenho, tamanho. Nessa época os pintores não eram realistas. Eles não faziam quadros idênticos como Velázquez fazia, por exemplo, detalhes incríveis de pele, de mantos. Aqui não, aqui ele trabalha com mitologia, trabalha com onírico, trabalha com sonho, né? É como se essa mulher fosse a sua mulher dos sonhos. Então, dentro dos seus sonhos, cabe braços compridos, vaginas enormes, pênis enormes, ou aqui no caso, o pescoço totalmente colocado em posição de reforço sexual. Tá ótimo. Olha, foi muito criticado por isso. Imagino. Olha, eu ficaria aqui mais uns 3 dias falando sobre isso, porque tem assunto, e se a gente falar da mulher na arte, então a gente vai ter que ter outros programas, outras entrevistas. Fazer um quadro muito interessante é o de Rembrandt. Eu vou sugerir que você procure. Chama O Banho de Betsabá. A famosa história do rei Davi, de Salomão, e da traição de Sabá com seu marido, sendo admirada pelo rei Davi, né? Esse quadro de Rembrandt é interessante, porque tem uma conotação muito feminina, já que ele desenha Betsabá como sua amante, no caso Rembrandt, e aí ele desenha de uma forma realista, diferente de Botticelli, que desenha de forma sonhadora. Rembrandt desenha realisticamente, de tal forma que ele usou na mulher que ele fez isso. Se você perceber na mama direita dela, tem um pequeno detalhe, uma mancha escura. Se fosse Botticelli, passaria desapercebido, ele faria a pele totalmente limpa e bonita. Mas Rembrandt, que trabalha com realismo, desenhou até essa pequena mancha. E hoje, num livro muito interessante que eu li há uns meses atrás, que chama As Mulheres e Câncer, se discute se aquela mancha é tuberculose, se é câncer de mama ou se é uma doença pós-parto, tipo mastite, né? E alguns conceitos novos no último Congresso Brasileiro se discutiu esse quadro para todo mundo da plateia dizer se era câncer ou não. E todo mundo achou que era câncer. Só que agora se sabe que, na verdade, ela também morreu de tuberculose, né? E aquilo é uma obsedação da mama por tuberculose. Então veja que interessante, você comentou, o pescoço de Botticelli não existe, mas no quadro de Rembrandt ele não só existe, mas essa mulher morreu com essa lesão. São pintores, mas o que me fascina é que a gente não tem olhos para ver isso, a não ser que seja ensinado. Verdade. E te agradeço pelo convite, porque quem está nos vendo, provavelmente no isolamento que nós estamos, isso é que faz a gente ser humano, não é um vírus que vai vir assim nos matar, porque a ciência e a arte, quando o direito e a ética não deu certo, uma delas vai nos salvar, ou a ciência ou a arte. Se a gente puder unir as duas, então, melhor ainda estaremos salvos. Com certeza. Mas a gente vai falar mais vezes, viu? Vou aproveitar esse momento de isolamento para a gente conversar mais. Vamos escolher mais temas aí para bater papo. Por favor, fico sempre à sua vontade. Obrigado, parabéns pela aula. A gente agradece. E mais cedo possível, nosso café lá na Super. Sim. Pelo amor de Deus, né? Vamos sim, logo. Tá ótimo, doutor Eliano Pellini. Obrigado. Doutor Eliano Pellini deu essa aula para vocês. O estande do prédio mais moderno e inovador do Tatuapé já está aberto. A Patriani convida você para conhecer o Platina Patriani. O Platina Patriani tem uma excelente área de lazer, com piscina com deck molhado, ducha e solário. Churrasqueira externa com forno elétrico de pizza, geladeira, chopeira e bancada em granito. Salão de festas gourmet com decoração sofisticada e espaço fitness completo, todo equipado. Os apartamentos da Patriani têm inúmeros diferenciais que valorizam ainda mais o projeto. Vem comigo conferir de perto.
A varanda gourmet é entregue nivelada com a sala. Se você quiser, ainda pode remover a testeira, integrando totalmente os ambientes. A varanda gourmet já entregue com churrasqueira completa, com grelhas, espetos, ventoinha. Aposto que você já está se imaginando fazendo aquele churrasquinho de final de semana com seus amigos, né? As salas e os quartos já vêm com ponto para instalação do ar-condicionado, com toda a infraestrutura pronta. Um super diferencial da Patriani. A área de serviço é separada da cozinha e ambas contam com janela, favorecendo a iluminação e ventilação natural. E falando em iluminação e ventilação natural, as janelas da suíte são maiores que o tamanho padrão do mercado, melhorando ainda mais o ambiente. São tantos os diferenciais que a Patriani oferece. Vem conhecer de perto o Platina Patriani e tomar um café com a gente. Estamos na Rua Platina, número 151, a 2 quadras do Shopping Metrô Tatuapé. Vem! Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham aí pelas redes sociais, hoje eu tenho um bloco Saúde do Homem diferente de tudo que a gente fez até hoje. Há mais de um ano a gente vem fazendo essas transmissões aqui. E hoje tem uma mulher, que é a Luísa Machado, filha do Dr. Marcos, professor Dr. Marcos Tobias, e que a gente vai falar sobre a experiência dela em New Jersey, nos Estados Unidos, onde ela é acadêmica da Drill University. Desculpe a pronúncia aí, porque na pronúncia inglesa é horrorosa. Mas também com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, por uma deferência às mulheres, né, professor? Vou começar com a Luísa. Luísa, sim, um prestígio, né? Seja muito bem-vinda ao bloco Saúde do Homem. Obrigado por aceitar participar dessa entrevista. Obrigada eu. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Me conta um pouquinho dessa tua experiência. Você foi para os Estados Unidos, estava me contando em 2017, é isso? Fala um pouquinho dessa tua experiência acadêmica lá. Eu entrei na Drew, eu não sabia direito o que eu queria fazer de faculdade. Tanto que eu prestei vestibular aqui no Brasil e eu não sabia o que eu queria fazer. E é muito interessante que a faculdade nos Estados Unidos te dá a oportunidade de você entrar na faculdade sem saber o que você quer fazer. Você vai entrando, você vai escolhendo as matérias, você escolhe nutrição, por exemplo, depois você escolhe endocrinologia, você escolhe biologia, ecologia, e você vai explorando as áreas que você mais gosta e depois você escolhe a área que você quer seguir. Então, para mim foi muito interessante porque eu fui explorando as áreas que eu mais gostava e fui me encontrando. Então, eu me encontrei na biologia, depois que eu escolhi que eu queria biologia mesmo. Então, foi muito legal para mim. Legal. E você deu sorte de voltar para cá um pouco antes de começar toda essa pandemia. Foi no ano passado que você voltou. E está fazendo um trabalho muito legal. O professor Dr. Marcos Tobias Machado acabou de me dizer aí que até foi aceito um trabalho teu sobre orientações da Covid-19. Fala um pouquinho desse trabalho aí. A gente fez uma revisão que vai servir de guia para os urologistas tomarem melhores decisões clínicas e cirúrgicas nessa fase complicada, para proteger o paciente e o cirurgião. O que o trabalho que vocês fizeram em conjunto, essas orientações, a experiência dela no estudo da biologia, auxilia no trabalho de vocês? Exatamente. Na verdade, é uma atividade multidisciplinar, né? O estudo vai desde dados epidemiológicos da doença, onde a gente identifica exatamente quantos número de casos estão acontecendo em todo o mundo, e de mortes também. Depois tem uma análise a respeito do vírus, uma análise biológica. É importante a contribuição da Luísa. É interessante que lá nos Estados Unidos, desde muito cedo, eles já têm toda a metodologia, aula sobre metodologia científica. Então, muito mais fácil, ela já escreve artigos, relatórios científicos já há muito tempo, desde o começo da faculdade. Então, aí foi bastante fácil ela fazer essa revisão. E depois a parte de urologia, eu dei todas as diretrizes. A gente fala sobre cuidados que o cirurgião deve ter, que o médico deve ter com o paciente, desde cuidados pessoais, limpeza, higiene pessoal,
até o uso específico de máscaras e fala também das indicações de cirurgia que são as mais graves, que devem ser priorizadas e as outras devem ser postergadas. E, finalmente, a gente fala da cirurgia em si, que a própria fumaça da cirurgia, a cauterização dos tecidos, pode levar a uma contaminação por germes, dentre vários germes, o Covid-19, e aí todos os cuidados de precaução com a aspiração da fumaça. Existem aparelhos específicos que vão fazer a aspiração, isso é relativamente mais importante na cirurgia laparoscópica e robótica, onde se forma muita fumaça. Mas na aberta também, quando tem incisão, sai aquela fumaça. Então, como fazer para prevenir, para essa fumaça não contaminar o cirurgião? Então, assim, todas essas diretrizes, a gente levantou diretrizes importantes internacionais da Associação Europeia de Urologia, da Sociedade Americana de Cirurgiões Gastroenterológicos, para poder fazer essa diretriz com base científica. A gente fala também de uma coisa interessante, a gente fala se o indivíduo é operado e a gente não sabe que ele tem Covid-19 e ele desenvolve depois. E os dados são impressionantes. A gente tem metade desses pacientes que vão para o hospital, acabam indo para a UTI, serem intubados e 20% deles morrem, falecem. Então, realmente, a gente não deve operar, é um alerta, a gente não deve operar casos que não sejam graves, importantes. Porque o indivíduo pode ser assintomático, um portador assintomático, é muito comum que ele seja. Uma outra recomendação que é dada por sociedades internacionais é você fazer a dosagem do COVID, a medida dele pré-operatório, para essas cirurgias de porte maior ou indivíduos fragilizados, como hipertensos, diabéticos e com problemas pulmonares. Então, assim, a gente passeia por tudo isso e, assim, ela fez esse trabalho. Eu praticamente orientei, ela tinha uma base científica muito grande e muito fácil, e depois a gente debateu as coisas clínicas, porque o dado biológico tem que ter sentido clínico, senão não se encaixa. E aí a gente conseguiu encaixar isso e publicar num bom artigo, que é o Open Journal of Urology and Nephrology, que vai circular internacionalmente. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Verdade. Essa colocação que você faz é muito importante, porque ontem mesmo eu conversava com um grande amigo, que é o Guarabira, da dupla Sai Guarabira, a gente batendo papo aqui, e ele falando de um conhecido dele que morreu em 12 horas a partir da constatação da contaminação. Um músico, aí não é tão famoso, mas é conhecido, trabalhou com o Jorge Ben, de 50 anos. Ele sentiu os sintomas pela manhã, foi para o hospital, internado à tarde e morreu à noite, em menos de 12 horas. Quer dizer, essa questão de você ter o preparo antes, só fazer a cirurgia é extremamente necessária, e fazer essa dosagem é fundamental para que se tenha, para que se consiga evitar esse tipo de ocorrência, que a gente possa minimizar, E a gente ficou muito surpreso também de começar a ver pessoas fora da faixa etária de fragilidade morrendo. Crianças, adolescentes e até adultos jovens. E aí já motivou um segundo estudo que nós estamos fazendo a respeito da obesidade, que é o principal fator. A obesidade está ligado à resistência à insulina, ao diabetes. E aí a Luísa está fazendo um segundo artigo especificamente, que é uma área de interesse dela, a parte de nutrição, estudar a obesidade relacionado às infecções por Covid-19 e à gravidade. Então, esse é o próximo passo que nós estamos seguindo. Eu acho que você já dá um outro programa que a gente pode conversar sobre isso, dar essa orientação. Eu queria aproveitar aí a presença da Luísa nessa entrevista, porque você ainda deve ter vários amigos e deve estar mantendo contato direto lá com a universidade, nesse período mesmo, estando aqui, não é? Até para desenvolver o seu trabalho, você tem se inteirado da situação que acontece hoje nos Estados Unidos? O panorama está bem grave, mas assim, eu acho que em relação a como a gente vê a doença em relação ao Brasil, as pessoas veem a doença lá como muito mais grave. Eu acho que a gente, pelo menos assim, não tem como relativizar. Então, eu acho que a gente vê lá está bem mais avançada, Até porque o fluxo de pessoas, mercadorias é bem maior. Então,
tá pior a situação lá e as pessoas estão levando mais a sério lá. E, por exemplo, o campus da minha faculdade vai ficar fechado até agosto. Então, as políticas estão sendo respeitadas e está tudo sendo levado mais a sério, tudo fechado e realmente fechado até agosto, sem previsão de abertura. Na verdade, eles vão ter aulas online, né? Sim. E uma coisa que é diferente nos Estados Unidos é que eles não têm sistema único de saúde público, como a gente tem, como a Inglaterra tem, como o Canadá tem. A medicina não é socializada. Então, eles estão prevendo um desastre maior do ponto de vista de mortes nos Estados Unidos. Né? E é tudo que a Luísa falou, é um país muito mais com mais movimento, com mega cidades. A gente tem cidades grandes no Brasil, mas não dá para comparar, às vezes, com o volume populacional que você tem em muitas cidades dos Estados Unidos, né? Muitos estados com cidades muito grandes. Eu acho que talvez a repercussão lá vai ser bem. E aqui bem a gente ruim. já vê em 1 a 2 meses as coisas já voltando a normalizar. E lá é pelo menos até agosto, se em agosto, porque lá o semestre da faculdade começa o ano letivo em agosto, né? Que é o ano letivo começaria em agosto. Então, se eu for voltar mesmo para lá para começar o ano letivo, seria em agosto. Eu prevejo que abra o campus em agosto, então eu voltaria para lá. Mas não é certeza que abra ainda. Vai depender muito como diriam no interior, do andar da carruagem, né? Agora, da dinâmica. Com a sua experiência, o senhor também é professor da Faculdade de Medicina ABC, também tem um trabalho bastante importante nisso. A gente já está vendo aqui no Brasil, parece que as pessoas se cansam rápido nesse processo. É óbvio que não é prazeroso, não é gostoso. Eu estou aqui trancado no meu escritório, em casa, 24 horas por dia sem sair. O senhor está só saindo para cirurgias de emergência. Mas a gente vê movimentações, o pessoal querendo voltar. E nos Estados Unidos, a gente viu que também, até por determinação do presidente Trump, demorou-se até para se decretar o isolamento. Aqui no Brasil, na verdade, foi a questão do presidente, né? Do presidente, O presidente retardou, como o nosso tentou retardar. Mas, assim, interessante que no Brasil a coisa fluiu um pouco diferente, né? É verdade. O presidente tinha as opiniões pessoais dele, mas o Ministério da Saúde tinha uma opinião contrária. Curioso isso. E predominou o que o Ministério da Saúde disse, tanto que os governadores tomaram atitudes muito precoces. Nos Estados Unidos, eles demoraram muito, porque o Trump achava que realmente tinha que continuar com a economia, tinha que prosseguir. Só que chega uma hora que, mesmo numa situação de gravidade maior, o indivíduo é bloqueado, é barrado, né? Por bom senso, né? Porque não tinha condição de continuar do jeito que estava. Né? A gente tem relatos, eu tenho relatos de colegas americanos dizendo que os hospitais estão lotados, com pessoas entubadas, não tem mais aonde colocar, estão colocando fora, às vezes, do hospital, ou no pronto-socorro, no centro cirúrgico. Está muito parecido com o que está acontecendo na Itália, né? Nos Estados Unidos. Então, eu acho que foi isso que retardou. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar por mais tempo. É aquela questão, não é que a gente vai diminuir o número de casos significativamente, a gente vai diminuir o número de casos no tempo. Então, a gente vai espaçar o tempo em que os casos vão acontecendo, o sistema de saúde dá conta. Né? E eles tiveram uma explosão muito grande e não tem um sistema socializado. Então, o impacto para a sociedade foi maior lá. Então, talvez vá demorar mais tempo para recuperar. Daí, talvez, a importância que muitos especialistas recomendam, é que se a gente mantiver o isolamento por mais tempo aqui, mesmo que a gente sofra aí mais 1, 2 meses, a gente vai conseguir fazer essa curva achatada de uma forma melhor e que a gente possa voltar depois com mais condições, é isso? É isso. E, além disso, tem a possibilidade, já está se falando na possibilidade de uma reinfecção, de um segundo surto pandêmico, que muito provavelmente seria numa intensidade menor, porque muitas pessoas já teriam adquirido a imunidade para o vírus. Mas existe a possibilidade, sim, de um segundo surto pandêmico. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as atitudes, né? Pedir
rezar para os políticos terem bom senso de utilizar as informações científicas. O mundo inteiro está passando por isso, então tem um monte de cases, um monte de exemplos no mundo que a gente pode utilizar de coisas positivas para tentar evitar esse tipo de problema e seguir em frente, né? Tem o balanço da economia com a saúde, tudo isso realmente tem que ser revisado, tem que ser revisto, né? Como que o governo vai resolver o problema dessas pessoas mais fragilizadas que não tem como ganhar a vida e vão ter que se manter, né? Então eu acho que é um desafio muito grande, mas assim, a gente por parte da medicina, falo por mim e vejo que os médicos estão empenhados em dar o máximo possível pela vida, pelo ser humano, né? E eu acho que essa é a prioridade. E pela nossa meditação, é uma oportunidade individual da gente estar pensando seguindo sobre nós mesmos, né? E essa coisa que você falou do relaxamento é verdade. Já foi dosado, né? Eles têm maneiras de dosar, eu acompanho muito as coisas do governo e você tinha 2 quilômetros de trânsito na cidade quando foi instituído, normalmente é 50, estava 2, agora já está 15 quilômetros de trânsito na cidade. As pessoas estão saindo e às vezes não estão exatamente no foco que precisam. Tá certo. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, Luísa Machado, infelizmente o tempo de televisão é curto. A gente vai terminar esse bloco por hoje aqui. Mas na semana que vem a gente vai ter mais entrevista, pode ser? Tranquilo, vamos então, em frente. Tá bom. Obrigado pela entrevista. Sucesso aí no trabalho de vocês, porque o sucesso de vocês vai ser o sucesso de toda a humanidade que precisa do trabalho dos cientistas e dos médicos. Bloco Saúde do Homem, professor Dr. Marcos Tobias Machado, hoje estou até me atrapalhando, e a Luísa Machado conversaram com você. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, eu volto a conversar com o presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, a Sisbec, meu amigo Walter Moura. A gente continua aí confinado, continua cumprindo direitinho as recomendações aí das autoridades, não é isso, Walter Moura? Eu diria que, infelizmente, sim. Certo. Nós continuamos, principalmente nós, nossa faixa etária, Joaquim, nós temos que ficar em casa porque a situação está cada vez pior. Eu acredito que o número de mortes que os governos anunciam, na minha opinião, é muito inferior à realidade. A crise é muito maior do que nós pensamos e esse vírus veio para realmente modificar totalmente o comportamento, não da economia mundial, mas do ser humano de um modo geral. Essa é a triste realidade. É verdade. E como a gente está falando da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, que tem mais de 80 anos, né? Quanto tem de 85. 85. 75, é bastante tempo. Pouquíssimas instituições chegam a essa idade funcionando perfeitamente. Eu também entendo, pelo que eu tenho conversado com alguns empresários, recebido estudos aí, que a economia, de uma forma geral, vai ter que ser reinventada. As empresas vão ter que se reinventar. Eu estava conversando com você aqui antes de a gente começar a gravar. Eu senti, por exemplo, já mudanças no serviço de deliveries, de supermercados, hipermercados, restaurantes, que às vezes tinham algumas falhas, alguns problemas pontuais. Eu tinha até desistido de fazer supermercado já por delivery, porque não chegava direito. Melhorou assim 200%. Eles marcam o dia, te entregam no dia, pelo menos comigo tem acontecido isso, na hora marcada, tudo agendadinho, certinho. É uma forma de aperfeiçoamento. Você acredita que todas as empresas terão uma oportunidade também de retomar, que vai ser uma retomada difícil, mas se reinventando? Sem dúvida, Joaquim, sem dúvida. A necessidade obriga a que se faça isso. O e-commerce já estava, de uma forma gradual, penetrado na economia mundial. É que essa crise agora, ela obrigou o empresário a acelerar. Você veja bem, vamos falar de restaurantes. A grande parte de restaurantes que atendiam somente no local, hoje, por uma necessidade, está fazendo delivery. Muitos, de uma forma assim empírica, amadora,
porque eles não têm a plataforma ideal para fazer esse trabalho, e outras, as que estavam já fazendo esse serviço, prestando esse serviço, evidentemente que saíram na frente. Você veja, por exemplo, e o consumidor, por outro lado, Joaquim, que estava acostumado a sair com a família para jantar ou almoçar em restaurantes, hoje o que ele faz? Hoje ele é obrigado a pedir a comida em casa. Então, isso mudou de uma forma abrupta o comportamento tanto do consumidor quanto do empresário. E não é só restaurante, não. Nós temos que analisar o seguinte, nós tivemos agora, com essa crise, novos consumidores no setor de e-commerce, como, por exemplo, aumentou muito as cestas básicas, por exemplo, aumentou muito o hortigranjeiros. Você veja agora que, por uma necessidade, a mudança de comportamento do consumidor, ela existe para que ele possa até sobreviver numa situação atual. Então, no que diz respeito ao comportamento do empresário, ele tem que se adaptar, tem que modificar e tem que se aperfeiçoar. E é um trabalho constante, perene, e nós temos certeza que a economia como um todo vai mudar radicalmente a partir dessa crise do coronavírus. E, ao mesmo tempo, a gente falava também do desemprego, que com certeza vai aumentar bastante nesse processo, mas eu tenho acompanhado muitos trabalhos da Sisbec aí. Vocês têm uma preocupação, muitas vezes em parceria com o Sebrae, de dar qualificação, requalificação para essa mão de obra. Isso também vai levar os empresários a se requalificarem e a requalificarem a mão de obra de seus funcionários, né? Não tenha dúvida. Você fala em desemprego, só para ter uma comparação. Hoje, o desemprego nos Estados Unidos, pasme, é de 22 milhões. Você veja bem. No Brasil, nós temos desemprego até março, 12 milhões de desempregados. E eu acredito que com essa crise que nós estamos atravessando agora, vai aumentar no mínimo 3 milhões de desempregados. Vão chegar a 15 milhões, no mínimo. O que é catastrófico. E além disso, nós não temos perspectiva de melhora da economia. Nós vamos ter, por um bom período, uma readaptação e realmente nós vamos ter que mudar completamente o comportamento. No que diz respeito à nova economia, por dizer assim, nós temos que fazer a capacitação do empresário no setor digital. Então, essa vai ser a função, eu diria, das associações comerciais, das entidades de classe, para poder capacitar o empresário para que ele possa realmente se reestruturar, que ele possa se adaptar e concorrer com aqueles que já estão no mercado a nível mais elevado, mais aperfeiçoado. Essa é a grande realidade hoje no comércio e na economia de modo geral. Essa é uma grande notícia que você dá. Eu tenho certeza de que a Sisbec vai fazer essa ponte aí entre as grandes empresas, entre as empresas provedoras de tecnologia e os seus associados, para, inclusive, facilitar, baratear o custo para eles e permitir essa evolução, né? O nosso projeto agora, o principal projeto é capacitação do empresário no ramo digital, aprendendo novas tecnologias para que ele possa realmente competir no mercado como um todo e, principalmente, poder sobreviver. E aqueles empresários que não se adaptarem, fatalmente vão sucumbir, e isso vai permitir, vai acontecer o desemprego maior ainda, e essa é a nossa grande preocupação. Então, veja bem, nós estamos numa situação atípica, e outra coisa importante também, Joaquim, que vai acontecer com a nova economia, é que o consumidor ele vai ser instado a comprar mais no seu bairro. Você verifica que, por exemplo, e também a chamada globalização, ela vai dar um tempo. Nós vamos pensar agora
mas cada país vai pensar em si e a globalização vai cair um pouquinho, acredito eu. Mas Vamos o consumo cuidar, no bairro... Vamos cuidar mais do nosso quintal, né? Exatamente. O consumo no bairro vai ser também prioritário para que a economia possa girar, no nosso caso, no ABC, em cada município. Essa vai ser uma tendência da pós-coronavírus. Essa é uma realidade. Maravilha. E aliás, também uma campanha... a união do próprio comerciante para que ele possa manter o seu comércio. É verdade. Aliás, uma Então, campanha desencadeada aí pelo de... seu filho, né, pelo Walter Moura Júnior, numa conversa que a gente teve aí há um mês atrás, um lançamento da Sisbec e que ganhou repercussão nacional tudo isso, né? Exatamente. E veja bem, num aspecto geral, no aspecto cívico, vamos dizer assim, a sociedade vai estar mais exigente com os seus e mais crítica com relação aos seus representantes. Isso vai ser um fator também que vai predominar. Ela vai cobrar transparência, ela vai exigir mais do seu representante. Isso vai ocorrer seguramente. É uma maneira também de transformação e de participação na sociedade, na política e também, fundamentalmente, ele controlando o seu representante, coisa que não ocorre atualmente. Isso vai exigir que essa participação ocorra de uma maneira mais intensa. Tá certo, é um aprimoramento da democracia. Walter Moura, infelizmente o tempo da televisão é curtíssimo. Hoje a gente vai ficar por aqui, mas a gente vai falar mais vezes aí. Vamos aproveitar esse tempo aí de isolamento, mas não vamos nos isolar da sociedade. Eu conto com a sua participação sempre aqui no programa, trazendo essa reflexão que é importante, não só para o empresário de São Bernardo do Campo, mas do ABC, de São Paulo e do Brasil. Obrigado pela entrevista, viu? Joaquim, eu que agradeço, estou sempre à sua disposição e vamos torcer para que esse isolamento seja o mais breve possível e que a economia possa gradativamente retomar ao seu patamar e que nós possamos realmente melhorar a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar social. Obrigado pela oportunidade, Joaquim. Obrigado, Walter. Walter Moura, presidente da Sisbec, Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, falou com você.